Hello, how are you? Vamos para mais uma aula? É sempre bom aprender mais um pouquinho, não é verdade, galera? Então, qual que é o assunto de hoje? Que legal! Vamos dar mais uma olhadinha no vestuário inglês. Só que dessa vez eu já vou começar com um challenge para vocês. O que é o challenge? Um desafio. Eu gostaria que vocês olhassem essas figurinhas e tentassem escrever em inglês o que é cada uma dessas figuras. Vou dar um tempinho para vocês, belezinha? Até daqui a pouco! Então, sabe uma sugestão que eu poderia dar para vocês? Se bem que eu acho que vocês já conseguiram responder, né? Vocês poderiam desenhar. Olha que gostoso, e é tão bom desenhar, deixar bem colorido depois no caderno de vocês, que tal, né? E para a gente dar uma relembrada no vestuário inglês. Mas vamos lá então já para a resposta? Então, vamos lá. Será que vocês acertaram? Bem, vamos lá. Dress. O que é dress? Vestido. Coat, casaco. Skirt, saia. Tights, meia calça. Ring, anel. Belt, cinto. Boots, botas. Gloves, luvas. Ok? Gravaram bem? Por que eu quero que vocês gravem bem esses nomezinhos aqui referentes a vestuário? Que o próximo exercício tem a ver, vai se referir exatamente com isso daqui. Ou se puderem tirar uma foto, vai ser bacana também. Belezinha? Vou dar um tempinho só para tirar uma fotinho, então. Tá ok? Quem puder, tá bom? Ok, conseguiram então gravar essas palavrinhas? Ok, agora eu tenho exercício para vocês, mas deixa eu explicar esse exercício, tá? Take the same pictures, ou seja, pegue as mesmas figurinhas, no caso que vocês viram, né? And write the meaning for the following definitions. O que é isso? No caso, vocês vão colocar o significado. Deixa eu explicar melhor. A piece of clothing, no caso seria um vestuário, typically made of nylon, geralmente é feita de nylon, covering the legs, que cobre as pernas, hips,
quadril e button. Opa, o bumbum. O que será? Só que em inglês, tá? Daí vocês vão colocar a resposta A. Já traduzi para vocês. A B. A strip of leather. O que é strip? Faixa. Or other material. Então seria uma faixa que pode ser de couro ou outro material. Typically round the waist. O que é o waist? Seria a cintura. To hold in clothes. Para segurar as roupas. O que será? E a C? Shoes you wear when it's winter. Principalmente, né? É um tipo de calçado que você veste quando está no inverno, geralmente, quando está um pouquinho frio. They are usually made of leather. Geralmente são feitas de couro, mas pode ser outro material. O que será? E a D? One piece of clothing, também seria uma peça de vestuário, that generally, que geralmente, covers the women's butt, que cobre o corpo das mulheres. Vou dar um tempinho para vocês responderem, só que em inglês. Se quiserem fotografar aqui também, quem puder, seria bacana, né? Vai facilitar a vida de vocês. Até daqui a pouco! Conseguiram? Vamos ver. Mais uma dica, pessoal. Sabe aonde que vocês conseguem os exercícios? No Google Classroom. Ali tem tudo, tá ok? Certeza que vocês conseguem lá. Então, vamos lá para as respostas. Opa! Lembram? A letra A, o que era? Uma peça de roupa feita em nylon e que cobre as pernas, quadril e o bumbum. Tights. Lembra o que é as tights? Meia calça. A B, uma faixa de couro ou outro material, que geralmente ele o quê? Ele fica ao redor da cintura e para segurar as roupas, é claro, no caso as calças, né? O cinto, belt. A C, é um tipo de calçado que você pode usar no inverno e que geralmente são feitos de couro. Bota, boots. E a D, também vamos dizer assim, uma peça de um vestuário que geralmente cobre o corpo da mulher. Vestido. Ficou então? Tights, belt, boots and dress. Very good. Agora vamos estudar o simple past. O que é isso? Vamos ver. Simple past é o passado simples. Ações e situações que ocorrem num tempo bem definido no passado. Por exemplo, she bought a new car last week. Qual que é a tradução disso? Ela comprou um novo carro semana passada. Então, isso aconteceu no passado, por isso que o verbo está no simple past.
ok? I saw a film yesterday. Eu vi um filme ontem. Vocês viram que está bem definido o tempo? Last week, que seria semana passada. Yesterday, que se refere a ontem, tá? Ações e situações repetidas e habituais no passado. Por exemplo, last month, que seria o quê? Mês passado. I walked, eu caminhei. To school every day. Ou seja, semana passada eu sempre ia caminhando para a escola, né? Em 2016, John went to the cinema 4 times a month. Ou seja, aconteceu no passado, no ano de 2016, o John foi para o cinema. Só que como que ele iria para o cinema? 4 vezes no mês. Ele adorava assistir filmes, né? Com certeza. Que mais? Uma ação que se segue a outra no passado. Hã? Como assim? Mr. Smith came into the room, took off his coat and sat down. Então, várias situações aconteceram no passado, não é verdade? Ele entrou numa sala, tirou o casaco e sentou. Vocês viram? The telephone, pring, pring. O que é isso? Rang, ele tocou. When you, toc, toc, toc. Quando você bateu na porta. Então, duas coisas aconteceram. O telefone tocou bem na hora que você bateu na porta. Agora, vamos ver uma tabelinha aqui sobre o passado simples. Afirmativa. O que acontece na regra geral? Eu pego aquele verbo e apenas acrescento ed ou a letra D. Vamos ver. Play. Lembra o que eu falei para vocês, gente? O que é play? Jogar, tocar ou brincar, tá? Então, aqui no caso, só acrescento ed. Nossa, e para recheat não muda? Não, gente. Que ótimo isso, tá? Fica tudo igual. Vocês viram ali? I play it, you play it, he, she, it, play it, we play it, you play it, they play it. Perfeito. Ah, e como que é negativa? Existe um verbo auxiliar. O que é isso? Vamos pensar assim, o verbo auxiliar do passado seria o did. Did it not? Fica didn't, tá? Para que serve isso? Para dizer que aquela frase está no passado. Só que daí o que acontece com o verbo? Ele não fica com ed, tá? Ele volta para a forma normal dele. Por exemplo, I didn't ou did not play. Vocês viram? Eu tirei o ed. You didn't play, he, she, it didn't play, we didn't play, you didn't play, they didn't play. Logo, logo eu vou falar um pouquinho mais sobre a negativa do passado para vocês. Belezinha? Então, agora eu quero que vocês aprendam bem os verbos regulares. O que é verbo regular? Os verbos regulares em inglês são aqueles que constroem um passado simples, simple past, acrescentando-se a letra D, as letrinhas ED e a letra IED. E isso tudo na forma afirmativa. Como assim? Work fica o quê? Worked. Try fica como? Tried. Entenderam? Então, aqui no caso, no work, o que aconteceu? Eu somente acrescentei as letras ED. E no tried, quando ele termina em Y, antes do Y tem uma consoante, eu tiro o Y, coloco o IED. Por isso que o verbo tentar ou experimentar, também a tradução de try é experimentar, fica tried. Vamos ver melhor isso. Os verbos irregulares têm formas diferentes para o passado simples, ou seja, para o simple past. Por exemplo, lembram do verbo to be, pessoal? Olhem aqui no quadro. Lembra? I am ficou I was, you are ficou you were, he, she, it is ficou he, she, it was, we, you, they are ficou o quê? We, you, they were. Lembra do passado do verbo to be que eu já falei para vocês? Então, ele é irregular, porque não acrescenta ed. Entenderam? Que mais? O go, ele muda totalmente. Não fica acrescentando o ed nele. Fica went, tá? Que é o passado do verbo ir. Sing, la la la. Cantar, fica como? Sang, ok? Que mais? Professora, mas meu Deus do céu, como que eu vou saber o que é verbo regular e verbo irregular? Uma diquinha.
Para os distinguir, poderá consultar uma gramática ou dicionário. Tem vários lá, ok? E quem tem algum livro de inglês também tem atrás do livro de inglês a listinha dos verbos irregulares. Mas poderá treinar e decorar uma lista com os verbos irregulares mais usuais em inglês. Eu não digo bem decorar. Você fala tantos, você usa tantas frases com os verbos irregulares que você acaba gravando na cabeça. Ok? Vamos para o próximo. Quero ver se vocês gravaram bem isso, fazendo exercícios. Ok? É para vocês responderem agora apenas o número 1. Quero ver. Até daqui a pouco. Okay, let's correct. So, I to the mall after school. Eu, to the mall. Mall vem de shopping. Shopping center eu poderia traduzir como se fosse isso, que seria o quê? O centro das compras, né? Então eu fui ao shopping depois da escola, ok? Já dei a dica. Opa, como que é o verbo ir no passado? Vamos ver? Went. Prof, mas o verbo ir não é go? Sim, só que ele é irregular. Com o tempo vocês vão gravando, tá? Então, o passado de go é went. Very good. Então, ficou assim. I went to the mall after school. Eu fui ao shopping depois da escola. Mais um exercício para vocês.
Conseguiram resolver? Vamos dar uma olhada. My brother, o que é my brother? O meu irmão. A bat, nossa, o que é bat? Gente, vocês não lembram? Batman! Opa! Então, o que é isso? Bat seria o morcego. Man, homem. O homem morcego, não seria Batman? Então, o que aconteceu com o irmão? A bat an hour ago, 1 hora atrás. O que aconteceu com ele? É o verbo ver, né? Verbo ver no presente é see. Qual que é o passado de see? É irregular. Deixa eu mostrar para vocês. Só. My brother saw a bat an hour ago. Ele viu um morcego 1 hora atrás. Uau! Será que ele ficou com medo? Deve ter ficado, né? Agora, deixa eu explicar para vocês sobre o passado simples na forma negativa. É que eu quero dar uma especificada aqui com vocês, tá bom? O simple past, forma negativa com didn't. Lembram? Verbo auxiliar. Did not, juntando fica didn't. Mais o verbo no infinitivo sem o to. Como assim? Por exemplo, comer fica to eat. Eu tiro to, tá? Para que você possa colocar esse verbo no passado. Então, quando eu tenho to na frente do verbo, ele está no infinitivo. Por isso que está falando tire o to, ok? Por exemplo, I didn't read a book. Eu não li um livro, tá? I didn't speak to her. Eu não falei com ela. Gente, olha que legal. O verbo, ele volta para a forma normal quando eu coloco o verbo auxiliar did. Entenderam? Então, qual que é o passado de read? Por incrível que pareça, se escreve da mesma maneira, só que se pronuncia de um jeito diferente. I read a book, eu leio um livro. I read a book, eu li um livro. É a mesma pronúncia da cor vermelha em inglês, só que se escreve exatamente R-E-A-D, tanto no presente quanto no passado. Tá? He didn't speak to her. Ele não falou com ela. Passado de speak, spoke. Só que ele volta para a forma normal quando eu coloco o verbo auxiliar. Agora, vamos fixar a forma negativa do passado simples fazendo mais alguns exercícios? Que tal? Mais um tempinho para vocês fazerem, ok? Conseguiram responder? Yes, of course, teacher. Então, Anna to class yesterday because she was traveling. Vamos ver. Ana para a aula ontem porque ela estava viajando.
Então, o que aconteceu? Qual que se encaixa melhor? Didn't come. Ela não foi para a aula, porque ela estava viajando. Vamos ver o próximo? Agora vocês têm mais 2 exercícios, tá? E eu sei que vocês estão ficando craques no passado. Vou dar um tempinho. Então, conseguiram? Vamos dar uma olhada. I very well last night. Gente, qual que é o verbo que tem ali? Eu tenho sleep e tenho arrive. Mas se é, ó, eu muito bem noite passada. O que pode ter acontecido comigo, faz de conta, né? A noite passada, eu não dormi muito bem noite passada. Então, eu pego o didn't e coloco na frente do verbo dormir. Ah, e o 3, como ficou? Laura to the school, para a escola. It was closed. Ela estava fechada. Então, com certeza, ela não pôde ir à escola. Ela não foi para a escola. Qual que seria a resposta? Letter C. Didn't go. Agora eu vou falar para vocês sobre o passado contínuo. Lembra do present continuous? Então, existe o passado disso. Passado contínuo é usado para se referir a uma situação que estava em andamento em um determinado momento do passado. A construção do passado contínuo deve ser dada da seguinte forma. Sujeito pode ser o nome de uma pessoa ou podem ser os pronomes pessoais, mais o verbo to be, was ou were, mais o verbo com ing, lembra o ing, que é o gerúndio, ando, endo, indo, que tem essas traduções? Mais um complemento, tá? Por exemplo, she was working yesterday night. Ela estava trabalhando ontem à noite. The dog was barking. O que é bark? Au, au. Seria o quê? Latir. O cachorro estava latindo a lot, um monte, yesterday night. Nossa, ele estava latindo um monte noite passada, não consegui nem dormir. I couldn't sleep, tá? Então, o que aconteceu? Qual que é o sujeito? Aqui no caso é she, ela. Qual que é o verbo to be correspondente a she? Was, né? Daí eu pego o verbo principal e coloco ing. Lembram disso? Que mais? The dog. The dog, por qual pronome pessoal que eu posso substituir the dog? Por it. Então, it was, ou seja, the dog was, né? Que o verbo to be correspondente a it seria was. Bark, o verbo latir, mais ing. É essa que é a estrutura. Bem, para a forma negativa,
basta acrescentar o quê? O not após o passado do verbo to be. Como assim? Depois do was, eu coloco not. Depois do were, eu coloco not. They were not studying when I arrived at home. Eles não estavam estudando quando eu cheguei em casa. Então, vocês perceberam que é uma coisa que estava acontecendo num determinado momento do passado. We were not playing cards during the class. Ainda bem, né? Nós não estávamos jogando cartas durante a aula. O professor fica tão bravo com isso, não é verdade? O que vocês acham? Eu fico muito brava quando eu estou fazendo uma explicação e os alunos estão jogando carta. Então, para elaborar uma frase interrogativa, viram? Tem a forma afirmativa, tem a negativa, ainda bem, só mais uma, interrogativa. É necessário colocar o passado do verbo to be, que é o was e o were, no início da frase. Como assim? Was Lisa copying Annie's exercises? Vocês viram? Acrescenta ing depois do y ali, né? A Lisa estava copiando os exercícios da Anne? Were you two dancing during the class yesterday? Vocês dois estavam dançando durante a aula ontem? Entenderam? Então, o que acontece? Eu pego o verbo to be no passado, jogo na frente, and of course, don't forget the question mark. Não me esqueça o ponto de interrogação. Claro, é uma pergunta. Mais uma coisinha. Past continuous. Então, aqui está uma explicação breve, né? Uma tabelinha. I, he, she, it. Eu coloco was, mais o verbo, mais ing, né? I was singing, he was singing, she was singing, tá? It was singing, poderia ser um passarinho, the bird was singing. Fica assim, larará, cantar, né? Que mais? E para we, you, they, vai ser o were. We were sleeping. Ah, aqui mudou o verbo, sleeping, dormindo. Nós estávamos dormindo, you were sleeping, vocês estavam dormindo, they were sleeping, eles estavam dormindo. Agora, vamos ver se vocês estão craques no past continuous. Um tempinho para vocês resolverem esse exercício, que seria um tipo de um quiz. Number 1 and number 2. Okay, let's correct. So, number 1, my brother and sister. Opa, meu irmão e irmã são duas pessoas. Então, por qual pronome, pessoal, que eu poderia substituir? They. Playing tennis, jogando tênis, at 11 a.m. yesterday. Às 11 da manhã ontem.
Então, gente, já falei tudo, né? Se são eles, qual que é o verbo to be correspondente a eles no passado? Were. E a 2? At 8:30, às 8:30 da manhã, porque é AM, today, I driving to work. Eu estava pegando meu carro e dirigindo até o trabalho. Então, se é I, verbo to be no passado correspondente a I, was. Very good. Agora, vamos interpretar um cartoon. Bem bacaninha. Read the cartoon below and answer the questions. Leia o cartoon e responda as perguntas. Deixa eu ler para vocês. My favorite vegetable is pudding. I didn't know it was a vegetable until I saw it on a salad bar. O que está escrito? Meu favorito vegetal é pudim. Eu só não vou traduzir agora, que a gente tem um exercício sobre essa palavrinha, tá? I didn't know. O que é I didn't know? Eu não sabia, ou eu não sei. It was a vegetable, que é um vegetal. Que ele era um vegetal, né? Until, até, I saw, até eu ter visto, it on a salad bar. O que é salad bar? O buffet de saladas que tem no restaurante. Entenderam? Então, eu aconselho vocês a fotografarem, tá? Esse cartoon aqui, para vocês conseguirem responder o próximo exercício. Vamos lá? Se vocês puderem, tá? E também tá no Google Classroom, com certeza. Vou dar só um tempinho para vocês fotografarem aqui. Ok, conseguiram verificar direitinho aqui o que está escrito? Então, vamos responder. Qual o tempo verbal predominante na fala do personagem? Eu gostaria que vocês tivessem um tempinho só para responder. Pensem que tempo verbal a gente está estudando agora nesse exato momento, ok?
verbal que a gente trabalhou a aula inteira. Letter A, passado. Letter B, presente. Letter C, passado contínuo. Letter D, presente contínuo. Mas o que predomina na fala? A gente tem aqui, ó. My favorite vegetable is pudding. O meu vegetal favorito é o pudding. Eu não vou traduzir, vocês já vão entender o porquê. I didn't know, eu não sabia. It was a vegetable, que era um vegetal, until I saw it na salad bar. Até que eu tivesse visto num buffet de saladas. Aqui, exatamente nesse texto do cartoon, qual que é o tempo verbal predominante? Passado. Viram? Ali, ó, I didn't know. I didn't know, eu não sabia, está no passado. It was, passado. I saw, passado. Entenderam? Ok, próximo. Qual é ou são ou os verbos irregular ou irregulares na fala do personagem? Por isso que eu pedi que quem pudesse fotografasse, né? Para vocês darem uma olhadinha ali. Vou dar um tempinho vocês responderem. Então, conseguiram? Olha lá, eu tenho a letra A, is, B, know, C, was e a D, saw. Ah, vamos dar uma olhada. Já que a gente sabe que esse texto do cartoon fala somente sobre o passado, quais dessas alternativas que estão no passado? Daí fica fácil para vocês responderem. Não precisa nem ler o texto lá, né? Então, is é passado? Não, é presente. Know, que é o verbo saber, conhecer. Aqui no caso ele está no presente, não é verdade? Então as respostas vão ser was e saw. Was de era, estava, e saw, que é o passado do verbo ver. Se, saw. Agora, por isso que eu não traduzi para vocês, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Qual a tradução de pudding? Nossa, o que será a tradução? Algo me diz que vocês já sabem. Vou dar um tempinho para vocês responderem, ok?
que será a resposta? What is the answer? Lembram? A palavrinha é pudding. O que vocês acham que é pudding? Tcharam! Nossa, teacher, tudo isso de resposta? Sim. Pudding pode ser um pudim. É claro que pudim é uma sobremesa. E também pode ser um tipo de creme. Infelizmente não é uma frutinha. Gente, mas é uma delícia, né? Do you like pudding? Vocês gostam de pudim? Ou de um creme? Ou de uma sobremesa? Ah, eu tenho certeza que sim. Pessoal, por hoje é só e deixe-me acabar essa aula com uma frase de reflexão. Vamos lá. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. B.B. King. Ou seja, uma coisa maravilhosa sobre você aprender é que ninguém jamais vai tirar isso de você. Somos eternos aprendizes. Tudo de bom para vocês e até a próxima. See you next class!